Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pergunte ao Advogado. Hoje nós vamos falar de um tema, pessoal, bem tranquilo, um tema recorrente desde a reforma trabalhista, que é o tema da justa causa. Pessoal, quando aconteceu a reforma trabalhista, os empresários, que foram os mais beneficiados com a reforma trabalhista em 2017, eles começaram a aprontar com o empregado muito mais do que aprontavam antes e têm feito até hoje. E uma das coisas que os empresários têm feito bastante é aproveitar de determinadas situações, como foi no caso da reforma trabalhista, e dar justa causa. E não é diferente agora com a situação do coronavírus. Tem chegado no meu WhatsApp algumas questões, algumas perguntas referente à justa causa, e eu resolvi falar um pouquinho do tema da justa causa. O que é justa causa? A justa causa, segundo a legislação, é a falta grave do empregado. Quando você comete uma falta grave lá no seu trabalho e você é então punido com a justa causa. Aonde é que fala da justa causa? A justa causa, ela está determinada na CLT, no artigo 482 da CLT. Lá trata da justa causa. Vamos dar uma lida no artigo e vamos interpretar a linha por a linha. Eu quero deixar claro, quando se trata de interpretação, pessoal, que muitos juristas têm entendimentos diferentes com relação a algumas alíneas da CLT, do artigo 482 da CLT. Tá bom? Aqui em São Paulo, nós temos grandes nomes do direito do trabalho, como, por exemplo, o professor Josley Soares, que é um juiz trabalhista aqui de São Paulo, a professora Bianca, que é desembargadora, o professor doutor Antero também, que é desembargador, tem o professor Leônio, o professor Marcos Scarlesco, juiz do trabalho também, enfim, tem vários. O professor Mauro Schiavi, que é um grande juiz, um grande jurista no direito do trabalho. Então, cada um tem uma posição diferente com algumas alíneas da justa causa. E, no entanto, todos entendem que a justa causa ela só se configura quando o empregado comete realmente uma falta grave. Existem justa causa que o empregador aplica no empregado uma justa causa lícita, mas existem muitas, a maioria das vezes elas são ilícitas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no artigo. Artigo 482 da CLT. Ele diz assim: constitui justa causa para a rescisão do contrato do trabalho pelo empregador. Letra A. Ato de improbidade. Quando você comete um ato de improbidade na empresa, isso é justa causa. Você está sujeito à justa causa. O que é ato de improbidade? Improbidade vem de improbo, a pessoa desonesta. Quando você comete um ato desonesto na sua empresa, é justa causa. Cuidado, muito cuidado com as suas atitudes que você vem tendo na sua empresa. Você pode levar uma justa causa pela linha A, improbidade, ato de improbidade. A linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Olha que tem duas elementares nessa linha. Um é incontinência de conduta e o outro é mau procedimento. Tem pessoas que ela não tem uma incontinência de conduta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quer ver um exemplo de incontinência de conduta? O sujeito está trabalhando, isso é verdade que aconteceu, que eu vou dizer agora. Ele estava trabalhando numa padaria sozinho à noite, padeiro à noite, e ele então começou a furtar na padaria, achando que ninguém ia ver, só estava ele sozinho, achou que ninguém ia ver e começou a furtar cigarros e colocar na sua mochila. O patrão me ligou e disse: olha, Edilson, aconteceu isso, o que eu faço? Aplico uma justa causa por incontinência de conduta, além de ser furto. Isso é incontinência de conduta. Incontinência de conduta da justa causa? Da justa causa. Observe que cada caso é um caso e tem que ter uma situação específica para aquela linha, tá bom? A linha C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Observe que tem uma coisa interessante nessa linha, que é a negociação habitual. Tem que haver uma habitualidade. É quando você faz uma negociação habitual. Eu trabalho numa padaria, o sujeito chega lá, me dá 10 pães, o pão aqui não é bom não. Vai ali na padaria do português ali, que a padaria lá é boa, o pão lá é melhor. E olha, e você está ganhando uma comissão por trás
desde que seja uma negociação habitual, prejudicou o seu empregador, isso é justa causa. E há vários casos nesse sentido. É preciso ter cuidado com isso. Depois, vem aqui, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Olha só, condenação criminal. Eu fui condenado criminalmente, transitou e julgou, justa causa. Mas quando eu cometi um crime hoje, matei um camarada ali e ninguém sabe, fui para outro estado, arrumei um trabalho, comecei a trabalhar. A empresa pode me dar justa causa? Não. O contrato fica suspenso. O empregador, ele suspende seu contrato, transitou e julgou a sentença, justa causa. Dissídia no desempenho das respectivas funções. Olha que dissídia é campeão em justa causa. O que é dissídia, doutor? Dissídia, doutor, é aquele cara preguiçoso. Isso acontece demais. O sujeito chega na empresa, bate o cartão, vou ali fumar. Aí ele vai fumar. Aí ele entra pra dentro, peraí que eu vou ali no banheiro. Mas o cara chegou agora, bateu o cartão, foi lá fora fumar. Voltou, foi no banheiro. Aí toma um café, vou ali fumar outro cigarro. E ele passa o dia inteiro sem fazer nada. Isso é dissídia. Dissídia é justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço. Observa a palavra habitual todo dia. Mas aí vem uma coisa, que a doutrina diverge muito no entendimento, os tribunais divergem, e tem uma posição que eu concordo. Eu não acho que isso é justa causa. O sujeito chega bêbado todo dia. Eu, no meu entendimento, ele não merece uma justa causa. O cara chega bêbado todo dia, bêbado, drogado, todos os dias no trabalho é justa causa? Não. Muito embora a lei fala que é, no meu entendimento não. Por quê? Porque aquele cara precisa de tratamento. Para isso tem o INSS, a empresa afasta ele, suspende o contrato e ele que vai para tratamento. E não aplica uma justa causa nele. Mas, contudo, o que eu disse, tem muita gente, muito juiz que entende que há justa causa, tá bom? Violação de segredo da empresa. Justa causa. Mas quando é que eu violo o segredo de uma empresa? Tem diversas formas. Querem ver um exemplo? Eu trabalho num determinado departamento e eu tenho acesso à carteira de cliente da empresa. Principalmente com relação a e-mail, WhatsApp. Eu pego aquilo ali, mando, compartilho aquilo ali, violei um segredo da empresa. Justa causa. Por quê? Porque aquilo ali pertence à empresa, não pertence a mim. Causei um prejuízo? Causei um prejuízo para a empresa. Outra coisa importante que é a justa causa, ela tem que causar um prejuízo à empresa, ela tem que dar um dano à empresa, tem que causar um dano na empresa, tá bom? Depois vem ato de indisciplina ou de insubordinação. Olha só, ato de indisciplina e insubordinação, tem duas elementares. Ato de indisciplina, tem uma placa lá no pátio, é proibido fumar, e o cara tá lá fumando, atrás da placa. O que é isso? Indisciplina. E ato de insubordinação, o supervisor vira e fala assim, ó, você vai ter que trabalhar naquele setor. Eu não vou trabalhar naquele setor porque aquele ali não é meu setor. Eu não fui treinado para isso. Tá pensando o quê? Não, isso é justa causa. Você está sendo insubordinado, você não pode ser insubordinado com o seu supervisor. Houve um caso aqui em São Paulo de justa causa, e essa justa causa foi mantida, estavam todos num bar, e ali iniciou-se uma discussão, e o empregado ofendeu o seu chefe. Olha que coisa interessante, o chefe virou para ele na hora, tá de justa causa, tô te demitindo. Ah, mas nós estamos no boteco tomando cerveja, não interessa, justa causa. Justa causa mantida, chefe é chefe em qualquer lugar, tá bom, pessoal? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Depois a gente tem aqui uma outra questão, uma linha muito controversa, abandono de emprego. Abandono de emprego. Deixei de trabalhar, não fui mais no serviço, quer saber? Não vou. Pessoal, tem que ter muito cuidado. Tem empresa malandra, dando abandono aí à torta direita. Sabe o que os caras estão fazendo? Te chama numa sala e diz para você assim, ó, a empresa está te demitindo. E depois você vem aqui com 10 dias, que a lei manda 10 dias, para receber. E não paga. Não paga. Passa aqueles 10 dias, não paga. Não, a gente vai depositar. O cara liga, eu fui aí, ninguém tava. Não, a gente vai depositar. E não deposita, e não dá baixa na carteira, não faz homologação. Malandramente. E depois chega lá na audiência e fala que ele abandonou o emprego. A questão do abandono de emprego ela é muito polêmica. Veja bem, se você não for trabalhar durante
15 dias sem dar uma satisfação para a empresa é abandono de emprego? Eu entendo que sim. Tem gente que não. Tem advogado que entende que não, tem juiz que entende que não. Por quê? Isso é muito importante. Suponhamos que eu deixei de trabalhar durante 28 dias. E no 29º dia eu chego lá na empresa. Entro, bato cartão, tá, beleza, trabalho. No final do dia a empresa me chama justa causa. Por quê? Você abandonou o emprego, tem 29 dias que você não vem. É justa causa por abandono? Não. Não é justa causa por abandono. Uai, mas ele ficou 28 dias sem trabalhar? É abandono sim. Não, a empresa não notificou. A empresa ela tem que te notificar. Pelo WhatsApp, tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. Eu particularmente sou contra a notificação pelo WhatsApp. Porque como é que você vai provar que o WhatsApp era meu, que foi eu que vi? Se outra pessoa abriu e eu não vi aquela mensagem. Ponto. Já começa por aí. O certo, o correto, existem duas formas. Notifica por telegrama. Ô fulano, comparece à empresa que desde o dia tal você não vem, sob pena de justa causa por abandono de emprego. Tá? Essa é uma. Segunda, uma carta por AR, porque aí você está documentado. E-mail também. Ah, mas quem prova que eu recebi aquele e-mail? Beleza, tudo bem, mas telegrama e carta AR com aviso de recebimento. Então, essas modalidades te garantem nessa justa causa de abandono de emprego. Beleza? Vamos lá. Depois do abandono de emprego, pessoal, tem uma linha que fala assim: ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas. Olha, contra qualquer pessoa, hein? Dentro do ambiente de trabalho. Ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa. É quando você ofende uma pessoa dentro do trabalho ou até mesmo um supervisor. Isso é justa causa, tá? É muito corriqueiro isso acontecer. E depois vem a linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa. Eu odeio aquele supervisor, vou pegar ele lá fora, na porta da empresa. Faça isso que você vai levar uma justa causa, tá bom? Tem juiz que entende que fora do ambiente de trabalho não configura justa causa. Tem juiz que entende que configura, tá bom? É um perigo isso aí. Bom, tem uma linha nova agora. Antes de falar dessa linha, tem uma outra chamada prática constante de jogos de azar, que é a linha L, a linha L. Prática constante de jogo de azar dentro da empresa. Aquele cara que foi fazendo jogo de bicho lá dentro da empresa todo dia. Entendeu? Isso dá justa causa, tá? Por mais que você goste do jogo de bicho, isso dá justa causa. E vem uma linha nova que entrou agora na reforma, pessoal. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Veja que a conduta tem que ser dolosa. Ele tem que cometer um erro para perder a habilitação e ter uma justa causa. Aí se ele perde a habilitação por uma conduta culposa, que não foi culpa dele, isso aí não é justa causa. Mas e essa habilitação? Tem gente que fala assim, não, é o cara que é motorista profissional, aquele carreteiro, aquele cara que carrega gases, aquelas carretonas Julieta de produtos químicos e tal. Não. Não é só ele. É ele também. Mas não é somente ele, pessoal. A perda de habilitação é todo profissional que é credenciado, habilitado, o engenheiro, tá? O nutricionista, o fisioterapeuta, o advogado, o médico, etc. Isso é perda de habilitação. E a perda de habilitação por conduta dolosa, por culpa do empregado, da justa causa, tá bom? Na próxima oportunidade, a gente vai falar da justa causa do empregado. Quando você, empregado, quando você que trabalhador que levanta cedo, dá uma justa causa no patrão. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Você pode dar uma justa causa nele também. Beleza, pessoal? Grande abraço, tudo de bom.